A eterna pergunta que sempre nos assombrou, especialmente em noites e trevas. Estamos sozinhos no universo? Não podia ser avião, nem helicóptero, nem balão. Era como se fosse um prato de sopa visto por baixo, rodopiando, sem fazer um único som. Seres de outros planetas visitam a Terra? É só a gente se preparar que eles estão para chegar aí. Alienígenas estão nos observando? Esse círculo aqui é uma das marcas, segundo eles mesmos, são as marcas das sapatas das naves quando estiveram aqui. Temos 3 aqui, temos essa, temos mais uma aqui no alinhamento, tá? O que mostra uma possibilidade de um tripé. O que dizem os ufólogos? Eu acredito em vida extraterrestre, que nós somos visitados por seres de outro planeta. O que pensam os cientistas? Do ponto de vista de um físico, a vida inteligente deve ser muito pouco provável. O que acredita esse brigadeiro da reserva? Responsável pelo espaço aéreo brasileiro por 6 anos. O senhor acredita em disco voador? Não, eu acredito. O senhor demorou para responder isso. Eu acredito em fenômenos inexplicáveis. Pela primeira vez na história do Brasil, o governo libera documentos de 3 décadas de monitoramento do espaço aéreo. A Força Aérea sabe que essas coisas estão vindo de fora, né? Mas não sabe dizer de onde vem, o que eles querem, o que eles vieram fazer aqui. E as revelações são surpreendentes. Esses arquivos revelam que o espaço aéreo brasileiro foi visitado por seres extraterrestres nesse período? Revelam que objetos não identificados circularam no espaço aéreo brasileiro. E em Mato Grosso do Sul, uma comunidade cria uma cidade projetada e guiada pelas orientações dos extraterrestres. Os formatos das casas, a escolha dos alimentos, o aerodisco, as cavernas, e uma imagem intrigante e inédita na televisão brasileira. Os ufólogos do Projeto Portal gravam o que eles classificam de aparição de um extraterrestre. Os extraterrestres não são uma aberração da natureza e muito menos uma anomalia. Os extraterrestres são seres humanos altamente, com uma tecnologia muito elaborada, muito evoluída e um padrão vibracional muito além. As imagens são submetidas a especialistas. O que eles têm a dizer? Se eles são como nós, se eles falam como nós, se eles agem como nós, se eles são iguais a nós, então eu também posso ser um extraterrestre. Lunáticos ou um povo escolhido por uma inteligência superior? Boa noite. A ufologia brasileira vive um de seus principais momentos. Acaba de ser aberta a caixa preta dos objetos voadores não identificados em espaço aéreo brasileiro. Documentos mantidos em sigilo durante décadas pela aeronáutica serão revelados. Aqui Roberto Cabrini e esse é o Conexão Repórter.
quem tiver algum local onde pousou um OVNI, que ficou uma marca estranha no local, primeira coisa, isolamento desse local. Por que o isolamento? Para evitar qualquer tipo de alteração que alguém possa fazer, até sem querer. E esse isolamento é necessário para que a gente possa fazer uma perícia inicial, uma análise preliminar no local. Paulo Aníbal é um caçador de OVNIs, objetos voadores não identificados. Biólogo de formação, ele vasculha os locais onde surgem sinais de aparições. Isso começou com o meu primeiro avistamento, tem quase 24 anos atrás, que eu vi 5 objetos prateados em cima de um prédio, na cidade de São Paulo, na Zona Oeste. Não podia ser avião, nem helicóptero, nem balão. Era como se fosse um prato de sopa visto por baixo, rodopiando, sem fazer um único som. E com movimentos, cada um desses tinha um movimento próprio. Um ia para a direita, para a esquerda, outro ia para o outro lado. Chegou um dado momento, mais ou menos depois de 10 minutos, se juntaram e foram com velocidade alta para cima, sumiram. O espaço aéreo brasileiro é invadido por OVNIs? O céu do Brasil é ocupado por UFOs? Os radares conseguem captar as naves e outros planetas? Pela primeira vez na história do Brasil, o governo libera documentos de 5 décadas de monitoramento aéreo. E nesse controle aparecem citações sobre objetos voadores não identificados. 4.000 páginas de revelações ufológicas. Documentos. Desenhos. Fotos. E vídeos. Tudo baseado em relatos de avistamentos. Relatos feitos por pilotos e controladores de voo. Esses documentos foram liberados depois de uma exaustiva batalha dos ufólogos. Uma comissão foi criada para pressionar o governo. Olha, um dos pontos que a gente coloca como fator importante dessa liberação é o conhecimento científico. Né? Conhecimento científico, conhecimento histórico, para finalmente todo mundo tomar conhecimento disso, correr atrás, que é um direito da população que se interessa por esse fenômeno. Os documentos estão disponíveis no Arquivo Nacional. Um dos mais relevantes é o da chamada Operação Prato. Veja trechos de um dos depoimentos do piloto. Dia 28 de novembro de 1978, Tomé Açu, Pará. Quando iniciada a descida, observou-se o deslocamento de um objeto voador não identificado. O OVNI manteve-se em voo nivelado por um período de 4 minutos, com a mesma velocidade da aeronave. Em seguida, subiu em ângulo acentuado, em grande velocidade. Agora repare esse trecho. O relator não observou detalhes estruturais devido ao seu estado emocional decorrente do avistamento. Nesse outro documento, o relato chama ainda mais atenção. Corpo luminoso de cor amarelo avermelhada, brilho intenso, deslocando-se a baixa altura, baixa velocidade. Acelerou até atingir grande velocidade. Forma de um prato com vértice acentuado na parte inferior, intensamente brilhante de cor vermelha. A Operação Prato foi realizada pela Força Aérea Brasileira em 1977 e 78, em Belém do Pará. O comandante da operação foi esse homem. Coronel Irangê Holanda.
A missão era verificar a ocorrência de estranhos fenômenos com luzes estranhas, relatados pela população do município de Colares. O fenômeno ficou conhecido como chupa-chupa. Os militares montaram uma base em Colares e passaram a vigiar o espaço aéreo dia e noite. Era a tentativa das Forças Armadas para explicar o chupa-chupa. Havia uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas. Porque realmente, depois a gente foi verificar, tinham algumas, principalmente mulheres, no seio esquerdo, uma marca como se fosse 2 furos de agulha, tá? E em torno, uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de iodo, tá? As pessoas diziam que tinham sido sugadas, o sangue tinha sido sugado, uma parte, uma parcela pequena do sangue tinha sido retirada. Então passaram a apelidar de chupa-chupa por causa desse fato. Conforme a missão avançou, o coronel teve um contato imediato e segundo grau. É o que ele garante. Olha para cima, nós olhamos, aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. E fazia um barulho assim ar-condicionado. E alguma vez assim, aparecia esse barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta quando você pedala ao contrário. Tá? Aquele troço parado com aquela luz no meio. Mas uma coisa muito grande. Eu acredito que uns 30 metros de diâmetro. Tá? Aquele troço parado em cima da gente. Nós ficamos olhando e ele começou, logo em seguida começou a emitir uma luz amarela muito forte. Esse homem comandou por 2 anos o CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Por 4 anos ficou à frente do alto comando da Força Aérea. Hoje na reserva, o brigadeiro José Carlos Pereira ajudou a Comissão Brasileira de Ufólogos a pressionar o governo para liberar os documentos. Por que durante tanto tempo essas informações ficaram sob sigilo? Olha, isso nós temos que voltar após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, onde toda e qualquer aparição, qualquer fenômeno estranho que acontecesse no planeta, sempre era visto como uma arma secreta soviética, uma arma secreta americana. Mas existe a noção de que durante muito tempo a aeronáutica tentou esconder informação sobre ufologia, sobre objetos voadores não identificados. O senhor sabe disso? Sei, claro, e o mundo todo fazia isso. E o senhor tentou esconder? Tentei não, eu escondi. Por quê? Porque era necessária a segurança nacional que isso fosse mantido escondido. Esses arquivos revelam que o espaço aéreo brasileiro foi visitado por seres extraterrestres nesse período? Esses arquivos revelam a presença de objetos. A afirmação de ser extraterrestre é uma afirmação complexa, mas revelam que objetos não identificados circularam no espaço aéreo brasileiro. Objetos não identificados. O senhor confirma que a Operação Prato existiu? Claro que existiu. O senhor conheceu bem o comandante Urangel Holanda? Conheci. Em 1997, apenas 3 meses depois de dar esta entrevista, o coronel Holanda foi encontrado morto em sua casa. A polícia tratou o caso como suicídio. O senhor acha que ele pode ter sido vítima do fenômeno que ele testemunhou? Diretamente não, mas talvez um efeito catalisador, sim. Uma espécie de gota d'água, certo? Talvez por ele não ter conseguido obter a explicação daquilo, eu falei, um obcecado pela perfeição, por chegar ao fim da missão. Não é? Ele tinha essa
missão. Se eu recebi uma missão, eu tenho que chegar ao fim dela. Isso pode ter sido, não posso te afirmar isso, mas um feeling diz que isso pode ter agravado, um quadro já tumultuado. Daqui a pouco, uma imagem inédita na televisão. Uma imagem intrigante. Como é que os caras vão acreditar que tu é um extraterrestre? Voltamos a falar dos arquivos liberados pelo governo que tratam de aparições de OVNIs, objetos voadores não identificados. Os ufólogos recebem com reservas a abertura dos arquivos. Para eles, muita coisa misteriosamente ficou de fora. Fogueira, noite de estrelas, silêncio. Os principais ufólogos brasileiros esperaram durante 30 anos por um momento como esse. A chance de questionar, cara a cara, o homem que controlava os arquivos da aeronáutica brasileira. Esse é o momento. Brigadeiro, através dessa campanha que nós estamos movendo, para pedir para que o governo reconheça o fenômeno dos discos voadores, nós já obtivemos algumas centenas de páginas de documentos. Entre eles esse, que é do Ministério da Aeronáutica, produzido em 1986, em que se conclui que discos voadores ou objetos, chamados nesse documento de fenômenos, perseguidos sobre São Paulo, eram sólidos e estavam sob controle inteligente. Havendo essa admissão por parte dos militares, há alguma chance de que o governo brasileiro, algum dia, talvez na próxima administração, reconheça a materialidade do fenômeno UFO e de que nós estamos sendo visitados por outras espécies inteligentes? A palavra sólido não significa inteligente. E a palavra inteligente não significa necessariamente sólido. O que está escrito no documento é que os objetos eram sólidos e aparentemente conduzidos por entidades inteligentes. Exato. Os objetos não eram inteligentes, eram conduzidos por... Sim, exatamente. Tá. Não, é bem diferente as coisas, conceitos bem diferentes. Todo objeto capturado por um radar, em princípio, é sólido. O radar não faz captação de fantasmas. O fato de se desviar de um avião voando a velocidade supersônica leva a entender uma manobra inteligente. E o documento só quis dizer isso. Agora, se é extraterrestre, de onde veio essa inteligência, o documento não faz nenhuma referência a isso. O senhor acredita que toda essa documentação gerada pelos militares brasileiros possa estimular o governo a vir admitir que nós estamos sendo visitados por outras espécies? Eu considero uma coisa profundamente arriscada um governo, seja ele qual for, afirmar peremptoriamente que o seu país está sendo visitado por extraterrestres. Eu acho muito mais prudente, muito mais sensato, muito mais sólido e muito mais inteligente que ele diga que o seu país está sendo sobrevoado por objetos que ele não tem competência para identificar. E apelar à ciência do mundo, rezar para que a ciência do mundo pesquise, vá a fundo nisso e descubra a origem dessas coisas. Eu gostaria de saber o seguinte, para vocês ufólogos, o que é que a aeronáutica está escondendo que poderia dizer? Eu acredito que a aeronáutica só liberou até agora uma pequeníssima porcentagem dos documentos que ela produziu. Não estamos falando ainda do Exército e nem da Marinha. Continua ocultando? Continua ocultando. Sabe de muito mais do que está revelando? Eu acho que sabe muito mais do que está revelando. Agora, talvez... Isso acontece? Brigadeiro. Eu digo que, com certeza absoluta, que após a campanha, da qual eu colaborei, dentro das minhas possibilidades, a aeronáutica liberou tudo que foi possível. Hein? Agora, documentos estão espalhados pelo país inteiro, foram concentrados numa determinada época no Condab,
Foi um esforço muito grande para concentrar esses documentos. Houve o máximo de apoio possível da aeronáutica aos ufólogos. Documentos foram entregues no momento oportuno. Tudo que foi possível se fazer foi feito. O episódio mais emblemático da história da ufologia brasileira foi o caso Varginha. Cidade de Varginha, sul de Minas Gerais. Às 8 horas da manhã do dia 20 de janeiro de 1996, o Corpo de Bombeiros recebia uma chamada telefônica anônima. A pessoa do outro lado da linha relatava que tinha avistado uma estranha criatura em um parque da cidade. Liliane, Valquíria e Kátia foram as 3 meninas que avistaram a criatura. As 3 garotas, visivelmente abaladas emocionalmente, reafirmaram o relato diversas vezes. Segundo descrição dos bombeiros ao chegarem ao local, eles viram um ser de 1,5 metro de altura, com olhos vermelhos e pele marrom. As testemunhas disseram que a criatura possuía 3 protuberâncias na testa e uma pequena abertura em seu rosto parecida com uma boca. Disseram também que produzia um estranho som semelhante ao zumbido de abelhas e parecia estar ferida. A criatura foi colocada numa caixa e entregue aos militares. A partir daí, o incidente foi abafado. O caso Varginha não faz parte dos documentos divulgados. Ainda hoje é considerado ultra secreto pelas Forças Armadas. O que o senhor sabe sobre o caso do ET de Varginha? Nada. Por quê? Porque a Força Aérea não teve nenhuma participação naquilo. Mas nos meios militares essa informação circulava. A Força Aérea não tomou conhecimento daquilo. Eu, por exemplo, tomei conhecimento pela imprensa. Aquilo afetou a polícia local de Minas Gerais, da região dali do sul de Minas, e o Exército Brasileiro. Chegou ao seu conhecimento que um policial militar teria morrido por ter entrado em contato com um ser extraterrestre? Soube disso pelos ufólogos. Oficialmente, o senhor nunca chegou a essa informação? Os ufólogos estão convencidos de que o governo esconde o jogo quando o assunto é ufologia. Os traficantes usam a ufologia para fazer determinadas coisas. E são assuntos muito delicados e tal. Mas aparentemente os ufólogos não entenderam isso e continuam obcecados por certas ideias. E com isso eles não colaboram nem com eles mesmos, nem com a própria ufologia. É que eles estão sedentos por informações, né? Estão sedentos por... Quem não está sedento por informações, Cabrinho? Me diz um único ser humano inteligente que não é sedento por informações. Eu sou sedento por informações. Muitas informações. E você, como jornalista, deve ser muito mais do que eu. Continua achando que a aeronáutica está escondendo o jogo? Eu não diria escondendo o jogo, mas as informações mais contundentes documentando a presença desses objetos em nosso espaço aéreo certamente estão ainda sendo retidas. O que nos interessa são os dados ufológicos dessas ocorrências. Elas são muitas, elas são inúmeras em todo o Brasil. E esses dados você está convencido que estão sendo omitidos? Eu não tenho a menor dúvida. E eu até compreendo por quê. Com que finalidade? Para não causar pânico? Eu acredito que os próprios militares ainda não têm todas as informações que desejam. Eles não têm todas as respostas, como os ufólogos não têm. Ainda nesta edição, um ET entra em contato com os ufólogos do Projeto Portal. É o que eles garantem. A frequência do vídeo somente para a câmera. Você não enxerga quase nada. Fenômenos não explicados. Objetos voadores não identificados. Mistérios não desvendados. Ao longo das décadas, ufólogos de todo o mundo tentam provar que existe vida fora do sistema solar. Haveria entre o céu e a terra mais mistério que nossa imaginação pode produzir? Ou é apenas uma viagem de mentes férteis e muito criativas?
Estamos a caminho da cidade de Corguinho, a 107 quilômetros de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Uma comunidade que se diz viver sob orientação dos extraterrestres. Lunáticos ou homens de vanguarda? Uma cidade inteira foi construída como um portal ufológico. A cidade dos ETs, como é conhecida, vai se chamar Zigurates. E vai ficar assim. A fazenda tem 60 moradores. Daqui a 2 anos, quando tudo estiver pronto, serão 4.000. As casas têm telhados arredondados e alguns são em formato de iglu. Além de ser muito bonito, em formato exótico, ele é bastante aerodinâmico. Ele não oferece resistência ao vento. E, principalmente também a sua arquitetura, a sua fundação é totalmente resistente contra terremotos ou algum abalo sísmico que porventura venha acontecer no futuro. Cada iglu custa em média R$50 mil. Márcia é uma das moradoras. Isso aqui é muito confortável, sabe? Você chega cansada aqui dentro, não é quente, não é frio, sabe? Pelo menos no meu iglu não é, sabe? E você vê que eu não tenho ar-condicionado ainda, né? E você deita, você sente assim, revigorada rapidamente, parece que você inspira energia aqui dentro, sabe? É uma coisa diferente, eu não sei explicar ao certo, mas é isso mesmo que acontece aqui dentro, sabe? Na nova e intrigante cidade, as casas vão ter galerias que desembocarão no centro desta pirâmide. Mas tudo isso tem um alto custo. O investimento total da nova cidade é de R$30 bilhões. O dinheiro vem de onde? É um dinheiro que vem dos sócios e cada um, vamos dizer assim, investe o que quer, como quer e fazemos outras campanhas também para conseguir recursos para movimentar toda essa cidade aqui. Mas não precisamos de financiamento bancário, nada disso. São recursos próprios dos associados em si. O Centro Tecnológico é uma das prioridades do projeto. Em fase final, ele vai ser inaugurado daqui a 2 meses. O objetivo é prever catástrofes com muita antecedência. Os moradores do Projeto Portal trabalham com o calendário Maia e também acreditam que em 2012 muitas tragédias naturais irão acontecer. Tem uma previsão no início de 2012 que esse realinhamento aconteça. Muitos podem achar que isso é o fim do mundo. Na verdade, não é. Trata-se de um alinhamento planetário onde os planetas todos devem se alinhar, provocando assim uma inclinação do eixo da Terra e toda a água que está hoje no local da água passaria a derramar sobre o continente. E isso então seria bastante difícil na costa do litoral brasileiro, do litoral do mundo inteiro, né? A gente ter sobrevida. Previsão de incêndio que eles não puderam fazer nem com a ajuda dos extraterrestres. No mês passado, parte da fazenda pegou fogo, destruindo uma boa área. Ninguém saiu ferido, mas os estragos foram imensos para a vegetação. Passado o susto, as construções da nova cidade prosseguem. Algumas casas são verdadeiros bunkers. Esta casa é ampla e está preparada para receber pessoas em caso de alguma calamidade. Esse espaço todo aqui é pensado principalmente para colocar pessoas para dormir. Aqui em cima ainda tá bagunça, mas
cabe um colchão que dá para pelo menos 2 ou 3 pessoas. Aqui embaixo também pretendo pôr sofá-cama ou coisa assim para acomodar. Lá também já tem 2, né? O canto está bem aproveitado. E nesse quarto aqui, atrás de você, também é uma bicama, e essa também ainda será uma bicama. Quer dizer, 4 pessoas no mínimo cabem aqui. E a despensa, que também estamos armazenando os alimentos debaixo da terra, porque é uma temperatura mais estável. Se fosse em cima, é muito quente nessa região e você não consegue armazenar por tanto tempo. Essa porta nós temos para um dia acessar a galeria, né? Deixei tudo semi-pronto, mais tarde é só abrir essa parede aqui de trás e já dá conexão com as futuras galerias. Nas galerias são conexões com a pirâmide que nós vamos ter depois, né? No caso que um dia lá em cima esteja muito caos, pelo menos aqui embaixo da terra a gente está mais segura do que lá fora, né? Tudo por aqui é feito sob orientação dos seres extraterrestres, que eles acreditam existir. A escolha dos alimentos segue recomendações que a medicina atual também indica. Esse cartaz diz: liberte seu corpo das toxinas. Coma 70% de alimentos crus, 30% de alimentos cozidos e 0 de fritura. Recomendo que tirem da dieta açúcar e refrigerante. Mas parecem ignorarem o controle do colesterol. Aconselham a comer um ovo cozido por dia antes ou depois das refeições. Eles garantem que a construção de um aerodisco também seguiu as recomendações de seres de outros planetas. O projeto começou há 5 anos e já custou R$500 mil. Eu recebi uns 10 anos atrás, para que se realizasse esse projeto, demoramos um tempão e, enfim, hoje nós estamos já praticamente na fase de finalização. Na realidade foram seres de Pegasus. Eles passaram a mensagem verbalmente, como nós estamos conversando aqui, o contato visual, verbal. O aerodisco já teve seu voo de teste. Mas antes de ganhar os ares, ainda precisa de ajustes. Quando desenvolvermos um projeto muito mais profissional, muito mais elaborado, aí sim nós pretendemos homologar. Não perca, pela primeira vez na televisão, uma imagem no mínimo intrigante. Um ET entra em contato com os humanos. É o que os ufólogos afirmam. Corguinhos foi escolhida como sede da cidade dos ETs pela localização. Toda montanha, por si só, é um campo eletromagnético muito forte. Essa aqui é mais uma montanha, só que a composição mineral dela é quase que diferente das outras, tem mais elementos. Então, torna ela um vórtice muito especial, muito forte, muito propício para isso. Visto que os seres extraterrestres usam esses vórtices de eletromagnéticos, esses vórtices de energia eletromagnética, para estar aqui e ir e vir à vontade. É nessa área que, segundo os moradores, acontecem as aparições e as conversas com os extraterrestres. Na verdade, eles nos dão treinamento para uma inter-relação com eles, porque o objetivo deles é estar entre nós, que nós andemos entre eles
e eles entre nós fazemos uma convivência mútua. Isso não só para nós não, o convite é para a humanidade que esteja aberta, entendeu? Que esteja aberta a essa nova realidade. E será que existem sinais dessas visitas? Essas marcas, elas foram feitas por naves que estiveram aqui há muito, muito tempo. Você vê que já está desgastado. Isso aqui são coisas de 200 anos, 300 anos, 500, 1000 anos, tem marcas aí. Esse círculo aqui é uma das marcas, segundo eles mesmos, são as marcas das sapatas das naves quando estiveram aqui. Nós temos 3 aqui, temos essa, temos mais uma aqui no alinhamento, tá? O que mostra uma possibilidade de um tripé. São eles que nos dizem, não é uma conjetura, talvez isso aqui fosse o tripé de uma nave. Não, são eles que nos dizem, são marcas do pouso das naves que eles fizeram questão de deixar. Isso aqui é tecnologia, é altíssima temperatura. Para fundir essa pedra aqui, nós não temos tecnologia hoje. É praticamente um labirinto, são várias bifurcações, várias galerias que nós temos aqui, e cada uma delas é uma atividade diferente. Um treinamento é como se fosse uma etapa para o desenvolvimento interior de cada pessoa. Aqui está um bloqueio, quando temos permissão nós abrimos. A partir do dia 20 de novembro, algumas pessoas estarão acessando esse bloqueio e, digamos assim, 500 metros adiante ainda, eles terão início a novas galerias, novos salões, onde eles terão os seus primeiros aprendizados. É aqui, nesse lugar, que, segundo os moradores da fazenda, acontecem as aparições dos extraterrestres. Agora preste atenção. Experiências como essa, filmada pelos integrantes do Projeto Portal. Alterando assim a magnetosfera, trazendo graves consequências. Temos infinitos benefícios ao vocês que fazem parceria mútua a partir deste segundo. Vibração. O que pensar sobre isso? Nesse outro vídeo gravado pelo Projeto Portal, a gravação capta um extraterrestre adolescente, que tem até nome, Bilu. Fernando está pegando Bilu já. Não tô te vendo aqui não. Bilu vai ajudar a filmadora. Ah, tá. O objetivo não foca sem a luz física de vocês, então Bilu vai transformar a luz nossa vibracional em uma luz física. Vi. Tô te vendo. Não sabia disso. Que legal. Mas só a câmera tá vendo, a gente não tá vendo. A gente queria te ver. Você tá agachado, Bilu? Eu? Eu estou muito parecido com vocês. Vocês estão sentados. Como é que os caras vão acreditar que tu é um extraterrestre? Não precisa. Não precisa. Só pra nós. Tá. Você produz essa luz com tecnologia ou é o seu campo eletromagnético? Tecnologia. Campo eletromagnético com luz opaca. Que bom. Frequência do Bilu somente para a câmera. Vocês não enxergam quase nada. A gente não enxerga também. Olha, Bilu, eu tô te vendo. Você tá com uma mão no chão, outra mão no joelho, não é isso? Exatamente. Tô vendo seus olhos. Eu também tô vendo seus olhos. Bilu, em relação a essa frequência ultravioleta aí, como é que a gente pode ativar a nossa visão para poder perceber essa tua frequência? Tem a visão periférica. Meridianos periféricos vibracionais. Fernanda! Oi? Agora filme seus companheiros. Enxerga ok. Fraude ou experiência legítima? As imagens são reais, são filmadas por vários pesquisadores do Brasil inteiro. E são imagens realmente que confundem, que geram um certo conflito, porque os seres extraterrestres, eles são humanos como nós. Nós levamos as gravações para o perito da Universidade de Campinas, Ricardo Molina. Ele observa,
examina e aponta. Esse trecho para mim é muito fácil de... Vibração. Se a gente aplicar alguns filtros aqui, a gente vê perfeitamente o contorno de uma pessoa, inclusive com cabelo aqui. As cores aparecem meio negativas exatamente por causa do tipo de câmera que foi usada, Night Shot, né? E depois, no fim da imagem, essa mesma pessoa levanta a mão com algum objeto luminoso na mão, aparentemente uma lanterna. Essa lanterna ilumina a mão, a gente vê inclusive os dedos se mexerem. E num certo momento ele aponta essa lanterna para a objetiva da câmera. E aí a gente tem aquele efeito de explosão luminosa. Como é que os caras vão acreditar que tu é um extraterrestre? Não precisa. Não precisa. Só para nós. Tá. Como sempre acontece nesses casos, as imagens são sempre muito ruins, né? Porque se fossem boas, a gente já sabia que isso daqui é alguém encapuzado com alguma luz ali no lugar dos olhos, né? Até não faz sentido um olho, seja lá qual for, emitir luz. Porque o olho é um típico receptor de luz. O olho que emita luz, ele não vai servir para absolutamente nada. Não existe nenhum animal cujo olho emita luz. Olhando assim a grosso modo, realmente é difícil aceitar essa realidade. Então o ser humano tem uma resistência muito grande. É muito difícil aceitar que esses seres inteligentes se apresentem de tal forma para nós. Isso é uma pessoa simplesmente falando devagar, né? Talvez para dar uma impressão de alguma coisa não natural ou extraterrena, né? O objetivo não foca assim a luz física de vocês, então ele vai transformar a luz nossa vibracional em uma luz física. Então, o que é uma voz em falseto? Uma voz em falseto é uma voz onde a pessoa forçadamente tensiona as cordas vocais para que sua voz pareça mais aguda do que naturalmente é. Veja bem que o resultado desse tipo de manipulação não é uma voz infantil. Uma voz infantil é diferente de uma voz em falseto. Esse recurso de falseto é muitas vezes usado exatamente para disfarçar a voz, para que a gente não reconheça a voz original. Aqui claramente é um falseto, inclusive porque às vezes a pessoa que está fazendo isso falha. Fernanda! Oi? Agora filme seus companheiros! Eu não consigo encontrar um motivo razoável porque um extraterrestre tente disfarçar a própria voz. Se ele tem tanto poder para alterar a voz, ele não precisa usar um recurso de disfarce, né? Ele usaria simplesmente uma voz qualquer, mas uma voz normal. Nós não temos a menor preocupação se as pessoas acreditam ou não. O que nós queremos é que elas reflitam em cima de tudo isso aí, porque os seres extraterrestres ou os seres humanos são muito semelhantes entre si. A única diferença é a tecnologia e o conhecimento. Nenhum fenômeno que possa ser chamado de sobrenatural. Nenhum. A voz é humana, a voz usa um recurso de disfarce muito usado em casos reais. Eu não vejo motivo nenhum para que um extraterrestre use uma voz disfarçada, né? Ele está disfarçando a sua voz por quê? Qual seria o motivo? Para um humano haveria um motivo, para não ser reconhecido. As imagens mostram sempre o contorno de uma pessoa, pelo menos nessa filmagem, em duas filmagens mostra o contorno nítido de uma pessoa, inclusive com o cabelo, né? Então os extraterrestres são como nós. Bem, se eles são como nós, se eles falam como nós, se eles agem como nós, se eles são iguais a nós, então eu também posso ser um extraterrestre. Quem prova que eu não sou? Se eles estão entre nós e eles são como nós, então qualquer um pode ser. Aqui todo cuidado é pouco na apuração da veracidade das informações. As fraudes na ufologia são comuns. O tema gera fascínio e cria uma demanda por fatos novos. Não faltam candidatos a tentar enganar as pessoas visando o lucro.
O caso mais célebre foi o da autópsia de Roswell. Essas imagens mostrariam o corpo de uma alienígena do sexo feminino sendo examinada. O corpo teria sido resgatado dos destroços de uma nave extraterrestre que teria caído perto de uma base militar no estado americano do Novo México, em 1947. As imagens teriam sido mantidas em sigilo durante 30 anos. Hoje, sabe-se que um boneco foi usado para produzir a fraude. Nesta outra imagem, a suposta autópsia de um ET, na Rússia. Igualmente, uma fraude. A gente não tem nenhuma evidência de outra forma de vida que não seja terrestre. Então a gente sabe, a ciência sabe que existe condição para vida, mas não tem nenhuma evidência de vida fora do planeta Terra. Os ufólogos continuam à margem da ciência convencional. A ciência que não comprova vida fora do planeta Terra. Mas eles não desistem. Ufólogos de todo mundo tentam demonstrar que não estamos sós no universo. Eu acredito em vida extraterrestre, que nós somos visitados por seres de outro planeta, né? E evidências nós não temos, mas a gente tem um pouquinho de fumaça. E o nosso objetivo é, de repente, através dessa fumaça, descobrir se tem fogo. A verdade ainda está lá fora. A ciência convencional ainda não aceita as provas usadas pelos ufólogos. Mas isso não significa que esses polêmicos documentos devam ser ignorados. Aqui Roberto Cabrini, e este foi o Conexão Repórter. A notícia que percorre o mundo nasce aqui. Boa noite.